Tudo o que sabemos hoje sobre a vida naqueles velhos tempos antes de Cristo foi, na realidade, tudo a partir do final dos anos de 1800, nos últimos 150 anos ou mais. O Antigo Testamento que temos era um dos poucos documentos de registros que nos deu a história de alguma forma. O Antigo Testamento nunca foi escrito para ser uma história. O Antigo Testamento foi montado junto como um livro de escritura, projetado para sustentar um crescente estabelecimento religioso cerca de 500 ou 600 anos antes de Cristo, e nele estava contando histórias sobre coisas que aconteceram milhares de anos antes disso. Foi projetado para fazer um trabalho apenas sobre 500 anos antes do tempo de Jesus. Foi a construção da religião hebraico-judaica. Mas, com o passar do tempo, nós o tratamos como se eles fossem histórias. Nossos antepassados fizeram isso porque não havia nada para comparar. Não tinha outros registros disponíveis, apenas o Velho Testamento. Então tornou-se a verdade única. Tornou-se um dogma, algo absoluto, e que se fosse questionado, era heresia, e houve muitos massacres por conta disso, o que torna muito estranho o controle dessa suposta história. E de fato, de alguma forma, com poucas informações sobre a sua origem, foi considerada e designada como a verdadeira história. Nossos governantes e estabelecimentos educacionais nos disseram que era história, e também nossas escolas e igrejas nos ensinaram isso por muito tempo. Mas agora estamos bem mais informados. Durante esse século, e um pouquinho antes, dezenas de milhares de velhos documentos foram descobertos e desenterrados, em pedra, em barro, em papiro, dizendo sobre toda a história que supostamente sabemos sobre a Bíblia, mas dizendo isso de uma forma muito diferente da maneira que conhecemos. Só para ter uma ideia da ignorância que temos da Bíblia, a tradução do Antigo Testamento que temos hoje foi compilada em um pouco antes do ano 1000, ou seja, ela na verdade 600 anos mais nova que a do Novo Testamento que temos hoje. Existem muitas descobertas que elucidam a verdadeira história da Terra, como disse no vídeo sobre a origem da Bíblia e sobre as tábuas de argila na Suméria. Mas para desenhar melhor essa história, vamos falar do começo dela e por quem ela foi escrita, de acordo com a Bíblia: Moisés, aproximadamente no ano de 1360 a.C. A descoberta também dos manuscritos do Mar Morto é uma descoberta muito importante, mas provavelmente a descoberta bíblica mais importante já feita dessa história foi a do Monte Serabit al-Qadim, encontrado na Península no Sinai, onde aconteceu todo o contexto do Êxodo. É normal, quando uma descoberta muito anômala, que muda todo o histórico já estabelecido pelo status quo, não ser tão divulgada, pois o que interessa sempre não é mudar a história, e sim deixá-la como um dogma. É por isso que as grandes religiões, que já foram estabelecidas como uma verdade intocável, odeiam quando as descobertas arqueológicas os contradizem, questionando-os e colocando tudo em xeque. Se você seguir a rota exata de como é descrito no Êxodo, dizendo que a rota do Egito à terra de Gozen, em frente à terra de Midian, o monte de Serabit al-Qadim, que mostrei no vídeo passado, foi encontrado exatamente nela, 2.600 pés acima do nível do mar, justamente contradizendo teorias de qualquer outro templo de Moisés e do monte comumente já conhecido e estabelecido de Jebel Musa. O que Findlay's Petrie descobriu sobre esse templo deixa muitas questões em aberto, e cria uma nova vista sobre os acontecimentos descritos naquele tempo sobre Moisés, e os fatos do que realmente aconteceu lá. Além das pesquisas de Lawrence Gardner acerca das descobertas de Petrie, também Lina Engstein teorizou que Serabit al-Qadim, em seu livro A History of Sinai, era também o local histórico do Monte de Moisés. Neste monte havia um templo egípcio da deusa Hathor, que através das inscrições de acordo com a 18ª dinastia de Moisés, vinha desde a primeira dinastia, fazendo um templo egípcio operativo por mais de 3.000 anos antes de Cristo. O que um enorme templo egípcio estaria fazendo a centenas de quilômetros do Egito? Isso levanta muitas dúvidas, inclusive sobre a questão histórica. O que é esse templo? Qual a verdadeira relação de Moisés com o templo? A península do Sinai, de fato, não era uma terra estrangeira para os egípcios. Foi realmente parte do Egito. Pessoas comandaram essas terras. Um deles, até conhecido, citado na Bíblia como Finéias. Muitos estudiosos também teorizam, de acordo com a 18ª dinastia, que Moisés, na verdade, era Akhenaton. Até o famoso Sigmund Freud falou isso também. Mas isso é um assunto que trarei nos próximos vídeos, falando sobre a origem do povo hebreu.
O interessante é que no templo havia vários objetos estranhos, pedras cônicas com tanques em formato de lótus, objetos de metalurgia como cadinhos e construções como altares e imagens mostrando como ponto central de que eles trabalhavam com algo ou veneravam um objeto, uma substância chamada Mufkuts. O que é Mufkuts? Os exploradores ficaram bastante perplexos com isso, mas se espantaram ainda mais com a descoberta de um cadinho metalúrgico e uma quantidade considerável de pó branco puro escondido entre as lajes cuidadosamente assentadas. Após o acontecimento, os egiptólogos começaram a discutir por que um cadinho teria sido necessário em um templo, debatendo, ao mesmo tempo, uma misteriosa substância chamada Mufkuts, que aparecia várias vezes em menções nas paredes de Serabit e em inscrições de estelas. Alguns diziam que MFKZT ou Mufkuts poderia ser cobre, enquanto outros preferiram a ideia de que era turquesa, já que ambos eram extraídos na região baixa além das montanhas. Mas eram todos palpites sem base, pois não havia traço de nenhum desses materiais no sítio. Se a mineração de turquesa foi uma função primária dos mestres do templo durante todos esses períodos dinásticos, seria de se esperar encontrar turquesa no sítio em abundância, dentro dos túmulos egípcios, mas não é assim. Durante o debate, determinou-se que pesquisas acerca do MFKZT ou Mufkuts haviam sido feitas anteriormente pelo filólogo alemão Karl Richard Lepsius, que descobrira a palavra MFKZT no Egito, em 1845. Na verdade, a questão fora feita ainda antes pelo cientista francês Jean-François Champollion, que, em 1822, encontrou a chave para decifrar a Pedra de Roseta, e foi o pioneiro na arte de compreender os hieróglifos egípcios. Algum tempo antes da expedição de Petrie, havia-se chegado à conclusão de que MFKZT não era bem turquesa, nem cobre, nem malaquita, porém determinou-se que a palavra significa alguma forma de pedra extremamente valiosa e considerada instável de algum modo. Diversas listas de substâncias consideradas preciosas pelos egípcios incluíam o MFKZT, mas, pelas virtudes das outras gemas, minerais e metais nessas mesmas listas, sabiam que não era nenhum deles. Após mais de 100 anos de pesquisa e investigação, o melhor que os egiptólogos puderam determinar era que o MFKZT era um produto mineral valioso. Continue.